assento em nome de Jesus. Aleluia. Pode ser a igreja. Jesus está entre nós. E uma coisa que Jesus disse foi: por acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor? Aleluia. Ele disse para Maria: aquele que crê em mim verás a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu creio que você vai ver a glória de Deus sobre você. Aleluia. Neste lugar. Em nome de Jesus. Você vai ver a glória de Deus sobre a área da sua vida. Aleluia. Mas por mim eu ficava aqui no louvor até meia-noite. Eu também. Aleluia. É dias assim que faz sentido, né? Os salmos que diz: mais vale um dia na tua presença, um dia nos teus atos, do que 1000 em outro lugar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu quero te dizer que aonde você está hoje, nesse lugar, nesse ambiente, não há lugar nenhum no mundo que vai te oferecer mais alegria, mais paz, mais conforto. Santo Deus. Não é números, não é zeros no banco que vai trazer o que a presença deles nos traz. Santo Deus. O renovo que Ele nos traz. Talvez você entrou aqui e passou a semana inteira orando por áreas da sua vida, achando que quando isso resolver, a sua vida vai ficar bem. Eu quero te dizer que o que você precisa é disso, é da presença de Deus. Aleluia. Santo Deus. Glória. Obrigada. Aleluia, Jesus. Obrigado. Nós precisamos entender a importância da presença nas nossas vidas. Dar o devido valor ao Senhor. Buscar a Deus não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Aleluia. Sabe? É gratificante estar na presença de Deus, amados. Você sentir que realmente Ele está aqui. Como disse, Ele ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo, Ele está entre nós. Obrigado. Deus maravilhoso. Quando Davi pegou o reinado, e antes de ir buscar a presença de Deus, que era a arca, ele foi lá. Todos nós sabemos a história. Ele foi primeiramente com o coração, com a intenção boa. Quantos lembram da ministração do pastor Williams? Amém. A intenção era boa. Qual que era a intenção? Trazer a presença de Deus para Israel novamente. Porém a forma que ele fez foi errada. Mais uma coisa ele disse: eu não vou descansar os meus olhos até que eu encontre um lugar para a presença de Deus. Aleluia. Santo. Sabe o que é interessante? Porque antes disso Deus tinha dado uma ordem para Moisés. O tabernáculo de Moisés, onde a presença estava, a forma que eles deveriam oferecer sacrifício. E aí você conhece a história que pouco antes de Davi tomar o reinado, a arca foi tomada do povo de Israel. E sabe o que era interessante? Que o povo ainda continuava oferecendo o ritual a Deus sem a presença. E esse é o maior perigo de nós que somos cristãos. Nós vimos para a casa de Deus, nós oferecemos nosso sacrifício e nem perceber que a presença não está mais entre nós. Por isso que eu quero que o seu coração se alegre agora, porque de fato Deus está aqui. Aleluia. A presença não saiu deste lugar. Obrigado. Nós não estamos todos os dias oferecendo um sacrifício como um ritual, mas o nosso coração está longe de Deus. Todos os dias que eu e você, nós viemos para a casa de Deus, nós precisamos entender que o que mais nós precisamos ansiar é a presença. Aleluia. E Ele está aqui. Aleluia. Que nós viemos ser como Davi. Quando nós estivermos em ambientes que a presença não está ali. Aleluia. Que o Senhor colocar você em ambientes onde não há presença.
Que os seus olhos não venham descansar enquanto você não achar um lugar para a presença de Deus naquele lugar. Eu creio que é um tempo de nós transportar a presença de Deus aonde nós colocamos os nossos pés. Essa presença aqui que você está sentindo aqui, ó, não ficar só aqui, mas ir para sua casa, para o seu trabalho, aonde você pôr os seus pés. Esse ambiente de paz, de graça, de satisfação, venha estar com você em nome de Jesus. Sabe, que você venha a ser o lugar de habitação, como a Ana disse. Ele poderia ter escolhido estar em templos feitos pelas mãos dos homens, mas ele escolheu estar em você. Aleluia! Aleluia! Maravilhoso. Não existe presente maior do que isso. De você ser o templo que guarda, você ser vasos que carrega ouro. Aleluia. A Bíblia diz que nós carregamos tesouros em vasos de barro. Tem templos maravilhosos, isso aqui é até bonito. Aí Deus escolheu habitar em você, e feio pra caramba, brincadeira. Olha o quebra-gelo. Né? Deus escolheu habitar no São Paulino, mano. Você pensou, meu? Sofredor, né? Aí acho que a presença vem mesmo, né? Eu fui recepcionar a pastora ali, ela falou, queria que fosse outra pessoa, não São Paulino. Aí eu falei, eu pus a blusa do Bragantino hoje. Amém, amados? Eu queria falar um pouco sobre a presença de Deus hoje. Aleluia. A importância dela nas nossas vidas. Porque, como eu disse, existe um perigo nas nossas vidas de realmente nós nos acostumarmos a não portar a presença de Deus, a oferecer sacrifício num ambiente que Ele nem mais está ali. E isso acontece nos dias de hoje. Quantas igrejas estão aí abertas, culto após culto, achando que estão agradando a Deus, da forma que eles acham que estão agradando. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que Ele procura os que adoram. Então existe uma forma correta de adorar a Deus, amém? Se no ambiente nós começarmos a adorar a Deus da maneira que nós achamos que é a correta, a presença não estará ali. Quando nós lemos a história dos tabernáculos, a forma que Deus ordenou para Moisés e os sacerdotes entregar o sacrifício, tinha uma maneira de se fazer. Não era de qualquer jeito. Então não adianta eles falarem assim, eu fiz de coração esse sacrifício. Não. Existia uma maneira correta de fazer. A mesma coisa são nos dias de hoje. Existe uma maneira correta de se cultuar, de se entregar a Deus, de oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, para que de fato eu e você venha a adorar a Deus em espírito e em verdade. Como foi citado aqui, Davi foi buscar a arca, boa intenção, mas existia uma maneira correta de transportar a arca. Assim como nós também precisamos conhecer o Deus a qual nós servimos, para entregar a adoração correta, da maneira correta, não somente com boas intenções, com o coração entregue, mas da maneira que Ele gosta. Se você quiser me dar um presente, deixa a dica aí. Você vai lá escolher o que você gosta ou o que eu gosto? Às vezes dá certo, né? Você escolher o que você gosta e combina. Mas é muito melhor você conhecer. Aleluia. Na intimidade. Pô, o Billy não é valor. Acho que ele vai gostar disso daqui, ó. Um carro 0 km. Sem valor nenhum. Sem valor, zero, entendeu? Assim também é com o nosso Deus, amados. Aleluia, Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus 16? Se tiver com Bíblia aí, abre. Mas a minha é a versão NVT. Se quiser acompanhar pelo telão. Mateus 16, eu acredito que tem algo importante para nós aqui. Vamos ler do 1
até o 17. Verso 1. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Verso 5. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram de levar pão, e Jesus lhe disse: fiquem atentos e tenham cuidados com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus respondeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não ter pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos sobraram? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreende que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Do 13 até o 17, agora para finalizar. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Amém. Sabe, amados, eu lendo essa palavra, eu consigo enxergar os dias de hoje aqui. Eu consigo entender o Senhor olhando para mim e para você e dizendo: cuidado com o fermento. Não é os fariseus, mas são os falsos mestres e falsos profetas. O tempo que nós estamos hoje, com a comunicação muito acessível, isso também com os ensinos muito acessíveis, o perigo de nós sermos contaminados com falsos ensinos é muito grande. Quantos falsos mestres, falsos líderes estão aí com suas teses e suas teologias hereges? E quantos cristãos que eram firmes na palavra de Deus estão caindo nessas fantasias? Quantos amigos meus eu conheço que hoje não quer mais pisar numa igreja porque ele diz que a igreja sou eu? Será que você conhece alguém assim? E eu sinto essa palavra, ela queima no meu coração. É como se eu ouvisse o Senhor dizendo para mim e para você: cuidado com o fermento dos fariseus. Aleluia. Sabe, a maior ferramenta para tudo isso aqui que eu quero trazer para você é a nossa preocupação, primeiro, com a presença, como já foi falado, e segundo, com a intimidade com Deus. Eu quero te dizer que a intimidade com Jesus é o que vai fazer com que você não coma do fermento dos falsos mestres. Como isso? Sabe? Jesus ele falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Amém? Eu já vivi de pão já um tempo da minha vida, eu e minha esposa, a gente vendia pão, né? Então o pessoal até me conhece, eu faço pão, faço pizza, né? Se eu ouviu todo domingo ele me chama: vamos fazer pizza lá na casa, tal? Vamos.
Então, você começa a entender isso aqui, né? Você vê que uma das ordenanças de Deus, principalmente para a ceia, existe até uma festa judaica chamada Festa dos Pães Asmos, que são os pães sem fermento, que significa Cristo, que não se mistura com nada. O que é o fermento no pão? Eu que faço pão, existem várias coisas, várias químicas ou algumas bactérias, porque o fermento é uma bactéria, que deixa o pão particularmente um pouco melhor. O fermento ele tem a função de fazer com que o pão cresça. Então se eu tenho aqui 5.000 homens para alimentar, eu vou botar fermento, porque ele vai crescer, vai te deixar mais cheio. Eu fazia também panetone. Então o panetone, quando ele ficava 3, 4 horas ali no fermento, a massa que era desse tamanho ficava 5 vezes mais. Então essa é uma das funções do fermento. Só que diante da palavra e do evangelho vivo, nós não podemos misturar nada nele. Aleluia. Como o Eder falou uma vez, esta geração de agora, elas estão diluindo o evangelho. O evangelho ele é um remédio para nós, para essa geração, para o mal do século. Só que ele só tem efeito 100% se ele for puro. Aleluia. E não diluído. O que é diluído? Estava conversando com uma jovem aqui da igreja esses dias. Irmão, levanta a mão aí. Quem viu o banner do culto Vem Novinha? Levanta a mão aí. Nem todo mundo, né? Só os mais nas redes sociais. Para quem não viu, existe uma igreja aí que fez um culto. O banner desse culto era Culto Vem Novinha. Quem não viu não perdeu nada. Quem não viu, continue não vendo, porque não dá para desver. Amém? Amém. E aí, o que eu fiz quando eu vi esse banner? Eu mandei para vários jovens aqui da igreja. Só mandei. Falei, deixa eu ver o que essa pessoa vai falar. Deixa eu dar um olho aqui. Sabe, eu mandei para vários. Aí, uns falavam assim, meu Deus do céu, quem é Deus Pai? Tá amarrado. Os mais terras, sangue de Jesus tem poder. E outros, né, nossa, que triste. E alguns, nossa, acho que interessante para chamar os jovens, né? Cada um tem uma opinião, irmãos, não tem? O que eu estou dizendo para você? Eu e você precisamos nos preocupar com os nossos irmãos, amados. Você não está se alimentando com fermento, mas e o seu irmão do seu lado? E nós devemos nos preocupar uns com os outros. E aí alguns falaram que sim, outros que não e tal. Eu falei, tá vendo como que nós perecemos por falta de... O evangelho ele é uma ferramenta poderosa, amados. E nós podemos aprender algumas coisas com Paulo. A Bíblia diz que Paulo se fez de tudo para ganhar alguns. Ele vai lá uma lista inteira lá de coisas que ele já foi. Só que tudo que Paulo cita que ele foi, me fiz de judeu para alcançar o judeu, me fiz gentil para alcançar... Tudo, esse tudo tem um limite, mas tem uma margem. Paulo ele não cita, pequei para alcançar o pecador. Entendeu? É diferente, não é? Existe uma margem, esse tudo. Me fiz de tudo para alcançar alguns. Existe o secular e o santo. Amém? O santo ele consegue glorificar a Deus, engrandecer a Deus. O secular também. O secular também louva o Senhor. É possível entrar com santidade no secular, mas jamais se pode entrar com santidade no que é profano. É verdade, Jesus. Ou é santo ou é profano. O seu trabalho é santo? Não, é secular. Mas você pode levar a santidade lá dentro. Aleluia. Quer dizer, talvez o seu trabalho é secular, né? Se não for profano. O que é profano? Aquilo que nos leva ao pecado. Talvez eu fale aqui que seu trabalho é secular e você pode levar a santidade lá, mas você assina contratos que está enganando o outro lado do contrato, por exemplo. Ou você recebe partes de dinheiro que são ilícitos. É possível haver santidade nisso? Então nós confundimos muitas vezes as coisas. Existe uma margem.
Existe uma linha no que é santo, uma linha no que é secular. Passou daí, profano. Então não tem como eu fazer um culto usando palavras profanas. Pensou? Culto da garrafinha até o chão. Vamos fazer isso, culto aí, pastor? Pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus. Fala igual os terra. Porque é falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer a Cristo, amados, conhecer a palavra de Deus. Saber onde eu... A Bíblia diz o quê? Que a palavra é luz para o meu caminho, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Tudo que eu faço e ando e penso precisa ser baseado na palavra de Deus. Aleluia. Então existe uma linha. Então, conforme essas coisas estão acontecendo, como o Éder falou, algo poderoso, né? Diluição do Evangelho, se levanta muitos falsos mestres. O que eu faço, um mestre? Aquele que usa do que é profano muitas vezes para pregar o Evangelho, aquele que usa do que é falso, do pecado, da heresia, do falso entendimento, para tentar atrair pessoas. E por que nessa geração o número de pessoas, de falsos mestres, tem crescido? Como Jesus cita ali, os fariseus e os saduceus. Por que esse número tem crescido? Porque o número de falsos cristãos tem crescido. Sabe o que é um falso cristão? É um cara que diz que é cristão, mas não sabe nenhuma folha da Bíblia. É um cara que diz que é cristão, mas na semana inteira, hoje é sexta, né? Começou domingo a semana, ele ainda não pegou um dia para ler a palavra de Deus. O falso cristão é aquele que não sabe o que está em Provérbios 4, 23. Brincadeira, mas brincadeira. É porque é um versículo que todo mundo conhece, né? Quem conhece Provérbios 4, 23, levanta a mão. Depois você vai lá e lê e você decora que aí... Mas quando nós analisamos Atos 15, que a igreja ali, no seu início, aonde eles começaram a pregar para os gentios começaram a se converter, e aí as pessoas iam os gentios lá e falavam: nossa, eles são igualzinhos a Cristo, vamos chamá-los de cristão. Ali começou a palavra cristão. Não foi os discípulos que falaram assim: vamos se chamar de cristão, o nosso grupo é os cristãos. Não, foram as pessoas de fora, de observar eles, e eles andar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, passaram a se chamar de cristão. E o cristão, essa palavra vem do grego, que significa pequenos Cristo. E sabe o que é interessante? Nós falamos que somos cristãos e não somos parecidos em nada com Cristo. Quando eu era criança, eu lembro que na escola, minha mãe sempre foi evangélica, e eu tinha vergonha de falar que era crente na escola, porque era a minoria na época. A maioria eram os católicos. Nada contra também, porque eu conheço católico que é muito mais cristão que crente. Mas enfim, eu lembro que eu tinha medo, porque tinha uma frase de zoeira, de bullying na época. Quem é antigo vai saber, né? Você é crente? Ah, taranã. E eu tinha vergonha, eu falava: meu, já pensou um dia os crentes ser maior que os católicos e tal? Criança, né? E hoje, você para um cara para evangelizar e: você é crente? Sou. Você é crente? Sou. Você é crente? Sou. Tem um cara que conta aí que foi pregar na balada e estava cheio de cristão lá dentro. O cara falou assim: não precisa pregar para mim não, porque eu já conheço a Deus, amanhã mesmo eu vou pregar a palavra lá na minha igreja. E estava lá com o copinho lá, tava o neon. Então cresceu muito. Mas eu entendo que são crentes, mas não cristãos. Então eu e você temos o papel de sermos verdadeiros cristãos. Aqueles que de fato se parecem com Cristo. Aleluia. O andar, o falar, o deitar. Como é que eu faço isso? Tem outro verso importante. Eu até falei, acho que eu esqueci quando eu falei isso daí, foi algum dia aí. Mas eu estava falando sobre a palavra de Deus, de domingo, né? E aí veio um momento que eu falei assim: por exemplo, Pedro, quando ele negou Jesus, a forma que descobriram que Pedro seguia Jesus, qual que foi? Vamos prender ele, porque ele fala igual a ele. Ele age como Jesus age, então ele é discípulo. O que significa isso? Que Pedro era um homem íntimo de Jesus. Então ele falava como Jesus, andava como Jesus. Tudo nele era Cristo. E eu e você precisamos ser íntimos de Cristo. Mas aí tem um porém. Vamos para o verso 16.
13. Indo Jesus para a região de Cesareia, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Esse tempo aqui ninguém sabia quem Jesus era. E se você pesquisar, estava até comentando com o Ed essa semana, né, conversando, né? Ele me mandou um podcast de um rabino. Se você pesquisar um pouco, você vai ver que os judeus, grande maioria, não crê em Jesus. Para eles o Messias ainda não veio. Para eles Jesus é um homem comum. E naquela época ali ninguém sabia quem Jesus era. Uns cogitavam: ele é João Batista, ele é Elias, ele é Jeremias. E aí Jesus olha para os 12, os íntimos: e vocês, quem vocês estão dizendo que eu sou? Eu consigo imaginar essa cena aqui agora. Os caras olhavam assim: ixi, agora, quem ele é? O profeta? O que ele é? Aí Pedro chega lá, o mais corajoso, que agia pela emoção, e fala: você é o Filho de Deus. Os tempos de hoje não está diferente. Tem um monte de Jesus por aí. Você olha o irmão aí, você passa, você buzina, ele te xinga de palavrão e é servo de Jesus. Mas que Jesus é esse? Sabe, tem pessoas aí que se diz cristão e você fala: quem é Jesus? Não sei. Qual é o verdadeiro Cristo? Sabe por que é importante, amados? O que a Bíblia diz, continuando? Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então Jesus está dizendo assim: bem-aventurado Pedro, você sabe quem eu sou, o Espírito Santo te revelou, e é sobre essa revelação que a minha igreja vai andar. Aleluia. Então a igreja de Cristo, ela precisa ser estabilizada, andar em cima da revelação de Jesus. Aleluia. E aí fora você vê igrejas abertas em cima de uma revelação de Jesus, e outras de outro Jesus, e outro Jesus, um monte de Jesus por aí. Que não é qual é o Jesus verdadeiro? Aquele que está aqui, ó. Aleluia. Apocalipse diz, começa assim, ó, a revelação de Jesus Cristo. Sabe, aí fora estão dizendo que isso aqui não é a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus. Irmãos, eu creio nessa palavra aqui, ó, até na capa dela eu creio. Que ela é a palavra de Deus, não contém, mas ela é a palavra revelada, ela é Jesus Cristo revelado para nós. É sobre esta rocha aqui, essa palavra revelada, para mim e para você, que na igreja deve andar. É aqui que eu vou saber se eu estou servindo a Deus certamente, se eu estou andando como Jesus quer que eu ande, se eu estou vivendo o que Ele quer que eu viva. É a palavra de Deus, amados. Esta é a revelação a qual eu e você precisamos andar, porque quando isso acontece, as portas do inferno não prevalecem. Quando eu e você andamos na palavra, não há demônio que tem força contra você. Não tem situação que o Senhor não possa destruir e vencer, porque você está andando na revelação de Cristo. Este é o Cristo verdadeiro, amados. A Bíblia diz que toda a Escritura aponta para Jesus. Ele falou: tudo aponta para mim, de Gênesis a Apocalipse. E Ele diz: eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega. Aleluia. Tudo que nós lemos aqui, nós lemos Jesus revelado para a sua igreja. Obrigado. E é sobre ela que eu e você precisamos andar. Santo Deus. Como eu e você vai ser íntimo de Jesus se nós pegamos a palavra uma vez por mês para ler? Como nós vamos ser íntimos com Jesus se nós lemos, mas não vivemos ela? Nós ouvimos pregações e pregações, mas não nos preocupamos em tentar
obedecer o que o Senhor está dizendo. Eu e você precisamos ser íntimos de Jesus, amados. Aleluia. Sabe, você está sofrendo, passando dificuldade. Sabe por quê? Porque as portas do inferno estão prevalecendo. Porque não estamos andando na revelação de Cristo. Talvez o que você está passando hoje, dificuldade, não é um pastor que vai orar e vai resolver. É a sua obediência à palavra. Aleluia. É o seu andar em cima da palavra. É a sua preocupação em manter a palavra dentro de você viva. Obrigado, Jesus. Aqui que está as respostas para a sua vida, amados. Aleluia. Tudo está aqui, porque Jesus está aqui. Aleluia. Obrigado, Jesus. Maravilhoso. Deus, aleluia. Santo. E como eu falei, né, a falta de intimidade com Jesus. Só um minutinho. Aleluia, Jesus. És maravilhoso. Jesus, ele falou algo muito importante para nós. Que as portas do inferno não prevalecem. Então quando nós somos íntimos de Jesus, sabe, Satanás não tem poder sobre você. Nossa casa, família. Todas as vezes que alguém que é íntimo de Jesus vê Satanás se levantando, ele já sabe que está se levantando para cair. Ele não se preocupa. A única preocupação dele é em permanecer fiel à palavra de Jesus. Aleluia. A oração, a busca por Jesus. Então quando nós não somos íntimos, nós somos aprisionados. Porque se o inferno consegue prevalecer diante das portas da igreja, que somos nós, a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Aí ele prevalece, você fica aprisionado. Aprisionado ao pecado. Quantos pecados você não consegue vencer? Você chora, você se entristece. Quem não passou por isso na vida uma vez? Ou passa? Peca, se entristece. Senhor, por que eu não consigo ficar firme? Porque você não é íntimo. E o Senhor está chamando a sua igreja para ser íntimo dEle. É Ele que nos dá força, não é? Amados, nós vemos Cristo uns nos outros. Sabe, é uma das ordenanças de Cristo, a unidade da igreja. Eu glorifico a Deus por fazer parte dessa igreja, de ver esse amor uns com os outros. Mas não adianta só isso. Você precisa também ser íntimo de Jesus. Do que adianta vir para os cultos, vir para a igreja servir, amar os irmãos, mas em casa pega o TikTok e vê a mulher rebolando. Vai lá no Facebook lá e começa a ver um monte de coisa que não é para ver. Intimidade. Jesus, irmão, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não está só na igreja. E o Senhor está te chamando para ser íntimo lá na sua casa. Sabe, quando acabar esse culto aqui, ó, você não precisa só orar na igreja. Acabar esse culto, você vai lá no seu quarto, ora mais um pouquinho e fala: Jesus, vem no meu quarto também, vem na minha casa também. Aleluia. Vem saber meu esposo que está ali e não quer ir para a igreja. Vem saber meus filhos, minha mãe, meu pai. Aleluia. Habita no meu lar, não só na igreja, mas Senhor, que essa presença venha caminhar comigo até o meu lar hoje, em nome de Jesus. Seja íntimo. Obrigado. No seu quarto, ora no seu quarto. Quantas vezes você orou no seu quarto essa semana? Sabe, quando seu esposo está lá dormindo, não é cristão, não vai para a igreja, odeia crente, mas quantas vezes você orou ali no seu cantinho, no seu quarto, e clamou: Jesus, vem neste lugar. Aleluia. Então, o pecado, ele aprisiona você, amados, e a chave para você mudar isso é você ser íntimo. Aleluia. É você amar a palavra de Deus. Quando você diz que ama a palavra, você está dizendo: eu amo Jesus. A Amanda citou aqui João 14,16. Quando nós lemos, pega em casa hoje, faz isso, vai ler João 16, João 14. Eu creio que o Senhor vai tocar o seu coração no seu quarto hoje, quando você abrir a Bíblia. Aleluia, em nome de Jesus. Sabe, quando ela citou o 14,16, quando você começa a continuar lendo, ele diz assim, ó, no 23: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E
será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Obrigado, Jesus. Sabe quando você chegar nessa parte no seu quarto hoje, você vai ver Jesus se manifestando para você. Santo Deus. Sim, Jesus. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos, a palavra viva, e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia. Amados, ame a Jesus. Amar Jesus não é você dizer eu te amo. João falou: filhinhos, não amei de palavras, mas sim de coração e verdade. Aleluia. O amor não é manifestado através de palavras. O amor é ações. Cristo nos amou, mas Ele não disse eu te amo. Me mostra na palavra Jesus falando eu te amo. Não tem. Mas Ele é a maior prova de amor por mim e por você. Aleluia. Porque Ele teve a ação de despir da sua glória, se investir de criação e se entregar por mim e por você. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Ele foi como uma ovelha muda. Ao matador Ele não disse eu te amo, amados. Santo Deus. Às vezes a gente cobra: meu esposo não fala eu te amo, minha mãe não fala eu te amo, eu não consigo falar eu te amo. Mas meu irmão, o amor não está na palavra, ele está nas ações. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Sinta o amor de Deus no seu coração agora, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus. Sinta o amor em ação, o amor em movimento agora aí no seu coração. Você está achando que você não é amado, meu irmão, mas você é. Aleluia. Obrigado, Jesus. Cristo te ama. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes nós achamos que Cristo não nos ama por conta da dificuldade que está passando. Mas Jesus não me ama, Ele esqueceu de mim. Mas como nós louvamos, Ele te chama pelo seu nome. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aquela voz que disse que tudo se formou, essa mesma voz chama você pelo seu nome. Obrigado. Ele te conhece e Ele te ama. Aleluia. O que nos falta é intimidade com Ele. O pastor citou domingo aqui sobre o casamento, o primeiro milagre. Obrigado. Sabe o que é interessante? Maria falou assim: Jesus, eles não têm mais vinho. Que intercessora, amados. Que você viesse como essa mulher. Porque assim é a vida do cristão. É dia de alegria, é dia de guerra, é dia de luta. Como eu citei outra vez aqui, existe uma promessa e ela é: no mundo tereis aflições. O vinho significa alegria. E Maria olhou e falou: eles não têm mais vinho. Quantos de nós talvez hoje não tem mais vinho? Por alguma situação, por alguma dificuldade, você deixou de ser íntimo de Jesus, as portas do inferno veio e prevaleceu, e hoje você se encontra numa dificuldade. Cadê aqueles que vão olhar e vai falar: Senhor, esta pessoa não tem mais vinho? A Bíblia diz que Jesus pegou os talhos de água que era usado para os judeus purificar as suas mãos para entrar nas festas. Por que Jesus usou isso para transformar água em vinho? Porque isso é a vida do cristão. É como aquelas águas. Não é só o casamento que é assim. A vida do cristão é assim. Aquelas águas, conforme elas vão ficando ali, entrando pessoas, lavando suas mãos, aquelas águas começavam a ficar sujas. E a nossa vida é assim. É passos e passos, alegria, mas tem momentos que é dificuldade, aflição, traição, decepção. Aonde você está hoje? Por isso que Ele transformou as águas amargas em vinho. Aleluia. Ele diz: no mundo tereis aflição,
Mas ele continua dizendo: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Aleluia. Ele diz: no mundo tereis aflição, meus filhos, mas vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas ele diz: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Fique de pé em nome de Jesus, igreja. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Nós te sentimos aqui, Jesus. Aleluia. Jesus, aleluia. Nós declaramos que o Senhor é convidado especial dessa festa, Sim, Senhor. Jesus. Senhor, eu não sei como é que se encontram os meus irmãos aqui nesta noite, mas existe alguém aqui, ó Pai, que está sem vinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, igreja. Em nome de Jesus. Comece a clamar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós nos colocamos com Maria aqui nesta noite, Jesus. Sim, Jesus. Se existe alguém aqui que não tem mais vinho, que as águas estão amargas, se você é uma Maria nesta noite, intercessora, que vai intervir para alguém que talvez esteja sem vinho, saia do seu lugar agora em nome de Jesus, abrace alguém, vamos cantar uma canção. O Espírito Santo já está aqui em nós, e eu creio que Ele vai hoje transformar as águas sujas, as águas amargas, as dificuldades, as decepções, as traições em vinho novo. Aleluia. Oh Jesus, neste lugar. Esse é o tempo de chorar, tempo de sarar as feridas da alma. Esse
nome de Jesus nós clamamos, Espírito Santo de Deus. Comece a tocar, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Os corações, ó Pai, que estão feridos. Os corações que estão aprisionados, Jesus. Porque no decorrer do caminho essas pessoas romperam a intimidade contigo. Mas o Senhor escolheu hoje para aliançar novamente. O Senhor escolheu hoje para reatar essa aliança de intimidade. Começa a tocar, Espírito Santo de Deus. Ora, lavaste, Senhor, lavaste. Jesus. Deus vai derramar agora em sua vida. Derrama, Espírito Santo de Deus. Derrama, Jesus, nas feridas. Ai, que alegria, Jesus. Derrama, Jesus. Abundantemente em sua vida. Ai, que alegria. Deixa o Espírito Santo tirar toda a carga, todo o peso que está sobre você. Eu ouço a voz do Senhor para algumas pessoas aqui. Vinde a mim, filho. Vinde a mim, meu filho. Eu vejo pessoas aqui carregando um peso, um fardo, chamado sentimento de culpa. Existe alguém aqui que está levando por anos um sentimento de culpa. Deixa o Senhor tocar o seu coração. Deixa o Senhor tocar o seu coração. Deixe Ele arrancar esse sentimento de culpa de você. Porque Ele diz, meu filho, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Eu faço novo em sua vida hoje. Eu arranco a culpa de você hoje. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre. Todo sentimento de culpa sai em nome de Jesus. Todo aprisionamento na alma sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Que venha habitar a alegria. Que venha habitar a alegria em nome de Jesus. O sentimento de culpa sai agora. Sai dessa vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor te chama, meu filho. O Senhor te chama. Ele te chama para voar com asas como águia. Ele te chama, pois Ele quer renovar as suas forças. Voe como águia. Voe como águia. Fique leve em nome de Jesus. Vinde a mim, meu filho. Vinde a mim, meu filho. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Derrama, Espírito Santo de Deus. Ele tem alegria para você.
pessoas aqui aprisionadas ao passado. Pessoas que vivem dizendo: nossa, se eu tivesse feito diferente, hoje eu não estaria assim. Se eu não tivesse errado no passado, hoje eu não estaria assim. Livra, Senhor Jesus. Livra essa vida em nome de Jesus. Seja livre do passado agora em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. As correntes vão ser quebradas agora em nome de Jesus. As correntes vão agora ser quebradas em nome de Jesus. Porque o que o Senhor tem para você é novo, mas você precisa arrancar o passado de você. Deixa agora o que é velho e corra para o novo que Jesus tem para você. Corra para o novo que Jesus tem para você. Seja curado em nome de Jesus. Senhor, comece a tocar agora as feridas. Comece a arrumar o vaso. Comece a derramar vinho novo em odres novos. Trabalha na tua igreja, Jesus. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós. Tem uma pessoa aqui hoje que, por conta da dificuldade, ela deixou de ser intensa. Ela não quer mais se responsabilizar com as coisas de Deus. Ela não quer mais estar à frente de nada, porque houve muita decepção. Essa pessoa, ela corre das responsabilidades de Cristo. Mas eu ouço Jesus te chamando, meu filho. Ele diz para você: Pedro, tu me amas? Tu me ama mais que os teus amigos. Tu me ama mais que a sua família. Pedro, tu me ama mais que a ti mesmo. Apacenta as minhas ovelhas. Não adianta fugir das responsabilidades de Jesus. Se você ama Ele, Ele diz: apacenta as minhas ovelhas, Pedro.